Por que que a família é tão importante assim para nós, espíritos, nesse processo de desenvolvimento? Nessa crescente do espírito de cada um de nós? Porque temos esse modelo de vida aqui, uma vez que esse modelo é inserido, né, no contexto da evolução de cada um de nós. Se nós voltarmos à vida espiritual, a momentos antes da nossa encarnação, pertencíamos à grande família espiritual. Ou seja, éramos e somos ainda, né, irmãos espirituais, e temos o convívio entre nós, dando essa ótica, esse pensamento. Então, na vida espiritual, nós olhamos para aqueles que estão ao nosso lado e temos por eles os afetos, né, que cada um de nós produz, cria, né, deseja ter, na condição somente de sermos espíritos, de estarmos vivendo na condição como irmãos, né? Claro que os títulos de outras vidas, pai, mãe, por aí vai, são títulos que a gente respeita, são títulos que nós temos carinho, né, por esses irmãos que se doaram em vidas para nos gerar, para nos dar a oportunidade da existência como matéria, mas na vida espiritual isso perde um pouco da importância, não que não seja importante, tá? Que fique bem claro isso. Antes da nossa encarnação, antes do momento que iríamos nos unir novamente ao corpo, os nossos pais, futuros pais, projetados os seus corpos durante a noite, iam ao encontro de mim e de você e discutíamos ali como seria essa inserção de uma nova vida na vida material. Então nós conversávamos com eles num nível de razão diferente, né? Como a gente entende, já sabe disso, que quando o encarnado está desdobrado, ele tem uma percepção diferente, né, do que ele tem aqui, e nós, na condição de espíritos, debatíamos ali o que iríamos enfrentar, as situações que iríamos vivenciar nessa nova jornada. Lembrando que esse contexto de se formar a família, de se formar uma nova vida na matéria, implica algumas coisas, algumas possibilidades. O pai e a mãe podem ser ali um dos dois, né? Na verdade pode ser um dos dois. Alguém que há uma desarmonia, que há uma necessidade de uma correção, de um ajuste, do equilíbrio entre dois espíritos. Ou seja, poderia você estar escolhendo aquele pai ou aquela mãe que a gente tenha desarmonia na intenção de encontrar com ele em vida e viver agora, numa próxima vida, num aspecto como pai e filho, para que dores do passado envolvendo essas duas pessoas sejam suprimidas pelo esse amor que existe entre um pai e um filho, entre uma mãe e um filho. E aí nós escolhemos essa família, levando em consideração sempre, indubitavelmente, a condição de crescimento e desenvolvimento. Como eu venho sempre dizendo aqui, a vida na matéria tem essa necessidade, essa busca por nós, né? Por cada um de nós, de encontrarmos aqui ferramentas úteis para o nosso desenvolvimento. E aí, escolhido esse pai e essa mãe, pode ser que porventura um deles ou ambos, né, sejam aí desavenças, né, do passado, você encarna, tem ali a percepção, né, está submetido, melhor dizendo, submetido sobre o véu do esquecimento, não se lembra, né, de nada absolutamente do passado, assim como seus pais também na condição de encarnados, e amam o agora, respeitam, cuidam e tratam bem do agora. Assim, né, se espera numa relação aí entre pais e filhos. Se tudo isso transcorrer bem, numa situação normal, né, de um relacionamento entre o espírito que é filho e seus pais nessa vida aqui, ao chegar de volta à vida espiritual, ao término da existência, o que era uma desarmonia se supera, né, se tornando agora uma harmonia entre esses espíritos. Eles alcançaram o resultado esperado durante a existência que aqui estiveram. Mas e quando há muitos casos assim, muitos relatos assim, de pessoas com dificuldades, com problemas de relacionamentos com seus pais, com o pai, com a mãe, e
foi perdida então a existência, o propósito a qual você foi submetido, ele se perdeu porque vocês não conseguiram ter um convívio dentro de um padrão social estabelecido? Não é bem assim. Pode ser que na condição de espíritos, ambos ali, um pai e uma filha, um pai e um filho, ou uma mãe, né, vice-versa, em vida espiritual eles eram extremamente danosos um ao outro, não podendo nem ficar perto, que já se instalava ali uma confusão quase que certa, né? Mas em vida material, pela necessidade de estarem juntos, pela condição de estarem juntos, isso já se tornou possível. Eles ainda não conseguem caminhar num gesto de fraternidade de um para o outro, de amor de um para o outro na totalidade, mas já convivem perto, ficam no mesmo ambiente, respeitam a existência um do outro e sem agredir o outro, sem atentar contra o outro. Então houve consideravelmente aí um avanço no que se diz respeito à relação com esses espíritos. Kleber, falando assim, analisando a vida de nós, o contexto da família, do pai e da mãe, dá uma certa frieza olhar assim, pensar desta forma, né? Imaginar que são só títulos momentâneos e tudo mais, mas isso não tira a importância dessas relações, tá? Não se desfaz o vínculo de amor, de respeito e de carinho que temos por estas pessoas. Isso não é porque não estamos mais na matéria no futuro que nós iremos deixar de ver aquele espírito como um pai, como uma mãe. Mas isso se transforma agora em gesto de amor e de carinho e de respeito por aquele espírito. Porque acho que isso é muito mais válido do que simplesmente a condição, né? Quando eu amo, respeito um espírito, o trato bem, o quero bem, isso é demonstrar amor e está acima de simplesmente uma denominação como mãe e pai. Então, nós temos esse contexto para nós aqui, a qual deveríamos estar observando em algumas vezes assim, quando estamos na busca pelo conhecimento espiritual, deveríamos estar fazendo a pergunta a cada um de nós: por que este pai, por que esta mãe, por que esse irmão, por que essa irmã, por que essa família toda que me cerca, né? Qual aí o benefício que eu posso ter deles, né? Qual o que eles podem me dar nesse momento a termos de desenvolvimento pessoal? Porque lembramos, é uma relação de troca aqui entre nós. Nós aprendemos, né, com eles e eles aprendem conosco. Então, essa é a pergunta que nós, né, postulantes aí ao caminho de conhecedores da espiritualidade, do despertar pessoal, deveríamos fazer de início. Essa é a causa por que aqui estamos, né? É isso que nos trouxe aqui. Muitos pensam, né, e às vezes mencionam, é minha missão, né? Qual é a minha missão? Eu preciso identificar a minha missão. A sua missão, a minha missão é meu despertar pessoal, é olhar para dentro de mim e vencer a mim mesmo, né? Preciso dar conta das situações que afligem o meu pensamento, a minha moralidade, os meus atos e por aí vai. Então não adianta buscar fora. Não adianta começar a olhar, preciso fazer isso, fazer aquilo, faça coisas, claro, mas não é isso que é a sua missão, que é a minha missão. A minha missão é para comigo mesmo. A minha missão é passar pelas situações, entender as situações e tentar tirar dali o conhecimento que eu posso ter, dada a minha condição momentânea naquele momento, tá? Então, para quem se alinha a isso, nesse propósito de olhar as situações que cercam, né? Olhar o que é o pai, o que é a mãe, o que são os irmãos, o que são cunhados, tios, primos e tudo mais que envolve, está dando um passo importante na sua própria jornada. Esse encarnado, essa pessoa, consegue agora, nesse momento, ver, entender, né? Compreender, sem emitir um sentimento negativo. Na verdade, ele tenta se desvencilhar desses laços danosos do passado e construir laços neste momento agora de uma energia mais positiva, uma energia mais construtiva a valores da consciência do espírito.
Eu sei que muitos aqui têm problemas com a relação com os pais, com os irmãos. Eu também conheço uma porção de gente assim, pessoas que chegam até mim, né, nos trabalhos que faço e tudo mais. Entendo perfeitamente as dores que cada um de nós podemos carregar em relação a isso. Mas quando nós tentamos forçar essa visão de que eles são ferramentas úteis para nós, né, e não há o acaso nessa vida, eu começo a compreender, eu não estou dizendo aceitar, tá? Eu começo a compreender, né, a necessidade daquilo. Eu começo a entender, né, por que que eu fui inserido naquilo, por que que eu quis estar inserido naquilo. Porque não há nada que aconteça nesta vida, a termos mais profundos assim de cada um de nós, do nosso ser, família e outras coisas mais, que não esteja 100% ligado a contextos da evolução. Então essas pessoas que nos cercam têm essa condição para conosco. Então, em vez de muitas vezes eu cair em pensamento negativo em relação a essa estrutura que me cerca, né, a família, caia em agradecimento. Agradeça pela oportunidade, agradeça pelas pessoas que eles são, aquilo que eles puderam entregar a cada um de nós, para que você possa se desenvolver e eu possa me desenvolver. Porque sem o que eles ofereceram, eu não seria o que sou hoje. Eu não me tornaria a pessoa que me tornei nesse momento. Assim sendo, cabe aí a nossa gratidão aos nossos pais, aos nossos irmãos, essas pessoas que estão à nossa volta. E depois, né, como muitos aqui são, né, nós somos levados a essa condição. E aí lá na frente, na idade adulta, né, na maturidade do encarnado, será ele, o pai e a mãe, que trará uma vida para cá. E muitas das coisas que nós exercemos hoje no papel de pai e de mãe, nós fazemos diferentes porque observamos diferentes. Porque vivemos situações que para nós foram danosas e que não replicamos. E trazemos um outro contexto. Os nossos filhos, meu filho, por exemplo, observa coisas em mim que lá na frente, quando ele se tornar pai, que ele não concorda com o que eu fazia, ele também fará de uma forma diferente. E assim, eles vão criando um novo mundo, criando uma nova ótica e uma perspectiva diferente da relação entre as pessoas. Então tudo é uma grande máquina espiritual, um grande cérebro por trás disso tudo, que é Deus Pai, quem arquiteta tudo isso e torna possível o avanço do contexto da família, do contexto da vida em conjunto. Então, sendo assim, cada tijolo colocado dentro de cada família está se criando uma construção ainda mais forte e mais resistente. Hábitos e gestos que os meus antepassados fizeram aqui, hoje não são mais replicados pelo meu pai, por mim, não serão replicados pelo meu filho, e assim vamos avançando. Atos que eu fiz que meu filho não vai fazer, atos que o filho dele fará que o pai dele, né, fez, e assim vai adiante na busca pelo crescimento e o desenvolvimento. Mas somos aí a grande família espiritual da Terra, onde temos aí o nosso grande Pai, que é Deus, né, que rege sobre todas as coisas que vivemos aqui, sobre tudo aquilo que acontece conosco, e traz Ele para mim e para você as lições que precisamos ter para o nosso crescimento e desenvolvimento. Mas, Kleber, há casos e situações de famílias onde o pai ou a mãe são espíritos aí negativos, né, maldosos em relação à sua cria ali, o seu filho, a sua filha, enfim. Como explicar isso, né? Como nós podemos entender algo assim e saber que Deus olha para isso e simplesmente parece ignorar, né? Só parece, tá? É que quando a gente olha situações assim e respeito a cada uma delas, não é o ponto aqui, não é diminuindo a sua dor, o seu sofrimento em relação a isso, nós temos que tentar olhar com os olhos do espírito e não com os olhos da matéria, né? Hoje, na condição que temos hoje, a relação é danosa, por exemplo, de um pai para um filho, né? Nos papéis que hoje ambos entregam nesta vida. Mas como será que seriam esses papéis em vidas passadas?
Quem seria o pai em outra existência? Quem seria o pai em outra existência que abandonou, que maltratou, que deixou de lado ali, não oferecendo o mínimo para este filho, e aí se gerou um processo, se gerou uma situação que lá na frente a reparação seria inevitável, seria algo já pré-estabelecido como condição de renovação desses espíritos. Então hoje o que sofremos ou que impomos às pessoas tem ligação total com atos promovidos por nós em existências anteriores. Não há o acaso nessa situação. Então, se um pai é ausente, se um pai ignora a sua própria criação aqui, é porque talvez no passado esse filho tenha feito o mesmo. Então, ele me dá, na verdade, vivendo assim com ele, a oportunidade de reparar algo promovido por mim mesmo. Então, essa é a estrutura da vida que vivemos aqui. Esse é o modelo de evolução que cá experimentamos. E olhar para isso com esse olhar, tem um mosquitinho aqui que ele está a fim de participar da live hoje. Olhamos para isso com uma intenção de crescimento e desenvolvimento, nós avançamos muito na condição como espíritos. Porque, pensemos, se nós analisarmos aí 20 vidas, como eu sempre falo de 20 aqui, quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantos tios, e por aí vai. Todos se repetiram em todas as vidas? A maioria sim. No mesmo papel? Não. Hoje o seu irmão pode ter sido seu pai, ou você pai dele, enfim, você pode ter sido amigo do seu pai, tio do seu pai, enfim, um monte de posições e situações. O que é maior do que tudo isso é o respeito e a admiração e o carinho que temos um pelos outros, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o tema de abertura desta live de hoje, falar aí da importância da família. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Meus parabéns aí a todos os pais, por este dia. Que sejamos aí abençoados pela criação, para que possamos ser bons exemplos, para os nossos filhos, para que eles olhem a mim e a você, que é pai, e tenham ali um modelo a ser seguido e oferecido para as gerações futuras, e essas próximas gerações aí vão lapidando, melhorando e acrescentando algo mais, Cada geração que vem aqui, algo acontece de bom, algo é construído em favor e benefício do próximo, tá bom?